Tá uma buzinação aqui embaixo hoje, tá difícil gravar e eu quero falar exatamente sobre isso, o controle. Eu consigo controlar quem tá buzinando ali fora? Obviamente não. Mas essa ideia de controle, ela tá presente, né, na mente do ser humano e o quanto isso traz sofrimento pra gente. Vamos falar sobre isso? Mas antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no meu canal do YouTube e aperta o sininho, porque toda vez que tem conteúdo ele te avisa. Vamos lá? Eu vou começar esse vídeo contando uma história que aconteceu recente. Eu tava na paragem, aqui em Portugal fala paragem, né? No Brasil a gente fala parada de ônibus. E, bom, aqui em Portugal funciona super bem transporte público, inclusive assim, pro centro não tem como estacionar. São Paulo também tem essa realidade também de não conseguir estacionar, então as pessoas usam muito transporte público. E eu tava indo para essa paragem de ônibus, esperar o ônibus e tinha uma senhora sentada. Quando eu cheguei, essa senhora, né, visivelmente o rostinho dela já tava um pouco assim de não muitos amigos, sabe? Quando a pessoa tá meio fechada. E eu dei boa tarde para essa senhora. Quando eu dei boa tarde para essa senhora, foi uma chuva de reclamação, de lamúrias que não parava. Ela começou a falar sobre o atraso do ônibus, aqui em Portugal fala autocarro. Então ela começou a falar muito sobre isso, porque tá atrasado, porque eu tô esperando, que não sei o quê. Só que ela tava falando com tanta raiva que ela começou a ficar vermelha, ela tava com muita raiva mesmo, assim, por conta desse atraso. Que na verdade, se a gente parar para olhar mesmo, não era por conta do atraso, né? Essa sensação ela já estava ali, então ela foi justificada naquela cena. Então ela estava falando muito sobre isso, ela estava reclamando muito. A gente para pensar, né? Quantas vezes nós criamos coisas e ficamos com raiva de coisas externas que nós não temos controle. Fato. A gente não tem controle se o ônibus vai atrasar, né? O autocarro. A gente não tem controle do que o outro vai falar, do que o outro vai fazer. A gente não tem controle das coisas. E o quanto isso tira a nossa paz, tira esse nosso estado de espírito, né? Porque a gente começa a ter raiva das coisas que a gente não tem controle. É meio louco isso. Porque tem um lugar da nossa mente que sabe que a gente não tem controle sobre aquilo, mas a gente quer manter esse controle. Mas isso é importante a gente olhar, porque quantas vezes nós entregamos a nossa energia inteira para isso, para um controle de coisas que nós não temos. Aí você pode pensar assim, Sol, quer dizer que você agora tá, sei lá, você não quer mais controlar mais nada e tá tudo certo. Não, na verdade, eu tive uma decisão muito séria na minha vida em olhar as coisas, em decidir sair do automático. Sabe, tá mais presente na minha vida. Então, quando eu me vejo querendo ter controle sobre algo, a sensação interna ela não é boa, de verdade. Ela é uma sensação que incomoda, é uma sensação ligada à insegurança, a medo, porque quando nós queremos controlar coisas que estão no nosso externo e que nós não temos controle, nós nos sentimos frustrados, nós temos medos e inseguranças. Então a sensação interna ela não é boa quando você quer controlar coisas que não tá no teu controle. Não é boa. E aí você percebe essa sensação e você decide o que é que eu vou fazer em relação a isso. Se eu não tenho controle sobre isso, desencano. De verdade, eu desencano, eu não vou ficar martelando isso. Então, é um treino mental que a gente faz perante as coisas que acontecem na nossa vida. Algo acontece, eu estou presente, eu observo. Eu observo e falo, não tenho controle sobre isso, desencano. Eu não vou prolongar isso o meu dia inteiro, minha semana inteira, sabe? Eu prefiro ser feliz do que ficar no mundo mental criando 1001 cenários acreditando que eu vou ter controle sobre aquelas coisas. Mas existe também uma outra forma da gente olhar para isso. Perante a uma situação, alguma preocupação que ocorre na nossa vida, a gente olha para aquela situação e pensa, tem algo que eu possa fazer em relação a isso? Se houver algo que você pode fazer em relação àquela situação, àquela cena, faça. Faça mesmo, não fica procrastinando. Vai lá, faz, resolve, tá tudo bem. Se não tem, desencana. Desencana, porque existe um lugar que a gente acredita que é justificável manter a raiva e manter esse senso de controle. Só que nós, né, quando assumimos esse papel de manter, sofremos, a gente não se sente bem. Então quem tem que decidir manter ou largar, desapegar dessa sensação?
Nós mesmos, né? Você que tá ali segurando, quer ter controle sobre isso e não tem. Então, uma decisão mesmo mental, uma decisão assim, consciente perante as coisas que acontecem na tua vida. O primeiro ponto é observa quais são as situações que você está querendo ter controle e que você não tem. Vem uma sensação interna que vai te mostrar que, putz, você está viajando, né? Não tem nada a ver. E aí você pode decidir o que você vai fazer com isso. Se você mantém essa sensação do controle, saiba e assuma a responsabilidade de que você está se boicotando. Você está fazendo coisas e você vai se sentir mal, e essa é uma responsabilidade sua. Saiba que você está totalmente equivocado e você está alimentando isso. Agora, se você olha para isso e fala, olha aqui, tem uma sensação que tá rolando aqui. Ah, é porque eu não tenho controle perante a isso. Eu não tenho controle sobre as pessoas, sobre as situações, sobre o mundo, sobre a política, e eu decido não passar mal sobre isso, né? Não vou passar mal sobre isso, eu decido ficar de boa. E estando de boa, você consegue ver as coisas com mais clareza. Vamos puxar aquele exemplo de novo da senhora que estava na parada de ônibus esperando o autocarro. O ônibus. Ela estava querendo controlar o horário do ônibus, o horário que o motorista, né? Ela não sabe quais eram as variáveis para aquele ônibus estar atrasado. A gente não sabe mesmo. Quando a gente quer controlar as coisas que a gente não tem controle, a gente não sabe as variáveis que estão rolando, a gente não sabe o que é melhor para aquela situação. E muitas vezes não está na nossa mão mesmo o que vem por aí. Existem decisões que a gente pode tomar, que a gente pode decidir não passar mal com elas e olhar para as coisas com mais leveza. Ah, tá bom, eu tinha um compromisso e, né, que poderia ser o caso dela, às vezes ela tava, né, tinha um compromisso e tal. Então tá, eu tenho um compromisso, eu tô aqui na parada de ônibus, o ônibus está atrasado. O que eu posso fazer em relação a isso? Primeira alternativa, sei lá, liga para alguém e fala, olha, vou chegar atrasado. Ah, não dá para chegar atrasado. Pega um táxi. Ah, não tenho dinheiro para pegar táxi. Então você vai chegar atrasado. É simples assim. Você não tem que ficar se punindo por conta de algo que você não tem controle. E isso é tudo na vida, tudo. Quando vier uma situação se apresentar a você e você perceber que você está querendo controlar coisas que você não tem controle, observe a sua sensação interna e decida, de verdade, posso fazer alguma coisa em relação a isso? Ah, posso, faça. Não posso fazer nada em relação a isso. Desencana e entenda o processo da vida. Existem coisas que nós não temos controle e tá tudo bem. A gente pode não controlar todas as coisas que acontecem, né? Como que as pessoas vão se comportar, as coisas no mundo, mas nós podemos decidir como nós vamos nos sentir perante as coisas que nós vivemos. E essa decisão só cabe a nós mesmos. Um amorzinho, sabe? Um cuidado com você. Olha pra você, não queira passar por coisas, ficar alimentando raiva dentro de você. A raiva quem carrega é você. O controle excessivo, esse peso do controle, quem carrega é você, não é mais ninguém. Não é justificável. Seja amoroso com você, sabe? Solta, larga, veja as coisas com mais leveza, porque a vida, ela é maravilhosa. A gente que fica criando diversas coisas na nossa mente, se equivocando e perdendo o melhor, que é viver. Se você conhece alguém que tá passando por um momento, assim, que quer controlar, que tá passando mal por conta dessas coisas, tá fritando, compartilha esse vídeo, espero que te ajude. Se você quiser deixar dicas para os próximos vídeos, me escreve aqui embaixo, tem meu e-mail. Um beijo grande no seu coração, namastê!